Olá amigos, tudo bem com vocês? Na nossa teleaula de... Bom, no vídeo de hoje No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dos escorpiões. No vídeo no qual eu fiz a rede de selva, no final desse vídeo eu encontrei um escorpião. E eu tinha feito mais uma vez uma das minhas promessas de fazer esse vídeo. Então hoje eu estou aproveitando para fazer. Eu coletei aquele escorpião, né? Lembrando que eu tenho uma autorização do IBAMA para poder fazer esse tipo de captura. Só que eu não vou sacrificar, eu vou devolvê-lo amanhã ao ambiente natural dele. E eu resolvi fazer esse vídeo porque muitas pessoas têm muito medo de escorpião. E escorpiões sempre, ou quase sempre, eles estarão presentes em ambientes naturais. Esses ambientes nos quais eu e vocês utilizamos para poder acampar. Então é muito legal a gente falar um pouquinho dos riscos dos escorpiões e falar um pouquinho sobre a biologia desse animal. Muitas histórias, muitas lendas e crendices brasileiras envolvem a presença do escorpião. Então esse vídeo é para a gente poder esclarecer um pouquinho sobre essas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre esse habitante, né, dos ambientes naturais aqui do nosso país. Em alguns locais do Brasil, o escorpião ele também é conhecido como lacral ou alacral. Existem denominações regionais a respeito desse bicho. Uma coisa que é legal da gente falar é que o escorpião ele é um animal extremamente primitivo. Fósseis registram a presença de escorpião na Terra há 400 milhões de anos atrás, bem antes dos dinossauros e outros animais vertebrados. E aproximadamente há 360 milhões de anos atrás, escorpiões marinhos começaram a migrar, adquirindo uma vida completamente terrestre. Temos hoje no mundo aproximadamente 1.750 espécies de escorpiões, ou seja, 1.750 tipos de escorpiões diferentes. E esses bichos praticamente eles se distribuem no mundo todo, com exceção apenas da Antártida e regiões um pouco mais frias. Para vocês terem uma ideia, o escorpião ele é tão guerreiro, ele consegue se dispersar tanto no mundo, que foram encontrados escorpiões em ambientes a mais de 5.000 metros de altitude e já foram encontrados escorpiões a mais de 900 metros de profundidade dentro de grutas. Essas 1.750 espécies de escorpiões, eles estão alocados, eles estão organizados dentro de 13 famílias. Aqui no Brasil, nós temos aí por volta de 140 espécies de escorpião. Lembrando que todos os escorpiões são peçonhentos, embora alguns tenham um veneno muito mais forte do que outros. Felizmente, a grande maioria dos escorpiões, apesar de ter veneno, o seu veneno ele é relativamente fraco nos seres humanos. Temos uma família dentro dessas 13 chamada Buthidae, né? Família Buthidae. Dentro dessa família, aparentemente estão os caras com os venenos mais fortes do mundo. Essa família tem aqui no Brasil e é ela que vai abrigar aqui no Brasil as espécies de maior interesse médico. Aproximadamente entre 30 ou 40 espécies estão dentro dessa família Buthidae. E eles são considerados os escorpiões mais perigosos do mundo. Provavelmente os escorpiões mais perigosos do mundo eles estão no deserto da África e do Oriente Médio. Alguns com a capacidade de matar seres humanos em poucas horas. Esses escorpiões africanos podem, por exemplo, matar um cachorro em questão de minutos. Lembrando que também em outros pontos, como o México, como o deserto dos Estados Unidos, já nas Américas, nós também temos alguns grupos de escorpiões com veneno bem forte. E também lá na Ásia. Não se engane pelo tamanho. Aquele escorpiãozão rei, aquele grandão africano que o pessoal cria como pet, aquele bicho que atinge mais de 18 centímetros, o veneno dele é relativamente fraco. Por isso que as pessoas mantêm ele com aquela tranquilidade toda. Uma dica, geralmente o escorpião que tem as pinças muito grandes, ele tende a ter o veneno um pouco mais fraco. Como ele usa essas pinças para poder manipular o seu alimento, quando essas pinças são muito fortes para segurar os grilos ou os insetos que ele come, geralmente o veneno tende a ser um pouquinho mais fraco. Já quando ele tem essa pinça mais fininha, significa que ele não tem muita força para segurar uma presa, a tendência é que ele tenha um veneno um pouco mais especializado e um pouco mais forte. Além de uma grande distribuição mundial, escorpiões também estão presentes em praticamente todos os microhabitats onde eles possam se esconder. Como predominantemente são animais noturnos, geralmente dentro de florestas, ou desertos, ou cerrado, o mais comum de encontrarmos esses caras vai ser embaixo de madeira, embaixo de folhas, próximo a raízes de árvores, frestas que tenham entre troncos de madeira, abaixo de cascas de árvores que estejam soltando, os ambientes onde ele consegue ter proteção e aonde geralmente ele vai conseguir o alimento ali perto.
Tem escorpiões que podem chegar a viver até 25 anos, né? Pra você ter uma ideia da longevidade que pode chegar, por exemplo, aí, um escorpião. E os escorpiões, eles são essencialmente carnívoros. Eles predam principalmente insetos, podem predar aranhas, né? Lembrando que o escorpião, ele não é um inseto, ele é um aracnídeo, né? Ele é um primo da aranha. Então ele pode predar pequenas aranhas, ele pode inclusive predar pequenos vertebrados. Escorpiões podem comer lagartixas, dependendo do tamanho, escorpiões podem se alimentar de pequenas serpentes e, obviamente, ele também vai ter inimigos naturais. Os principais inimigos dos escorpiões são as aves. Aves adoram comer escorpiões, mas também temos répteis que comem escorpiões, alguns lagartos que predam escorpiões, temos mamíferos que predam escorpiões, como é o caso do suricato lá na África. Alguns tipos de carnívoros brasileiros pequenos podem predar escorpiões também, podem se alimentar de escorpiões. Inclusive uma dica para você que mora em sítio, área rural, ou às vezes até mesmo numa área periférica da cidade tem escorpiões, crie galinhas se for possível. Galinhas são inimigos naturais de escorpiões. Embora a galinha seja diurna e o escorpião seja noturno, o ato dela ciscar, né, o terreiro, né, eu uso às vezes esse termo, o quintal, né, faz com que ela encontre esses escorpiões e ela prede esses escorpiões. Quanto à morfologia, é muito fácil identificarmos um escorpião. O escorpião, ele tem a característica muito marcante, né? Uma forma única na natureza, né? Então, basicamente, nós temos uma parte aqui, como as aranhas, né? Uma parte anterior aqui, onde está essa pontinha, que nós chamamos de cefalotórax. No cefalotórax, o escorpião ele apresenta 2 olhos, chamados olhos medianos, e de 2 a 5 pares de olhos laterais. Geralmente, ele vai apresentar 3, totalizando um total é ótimo, né? De 8 olhos, né? Como semelhante à maioria dos aracnídeos. Depois do cefalotórax, temos essa parte aqui, ó, que nós chamamos de abdômen. Então, o abdômen dele acompanha, né, a cauda. O termo, falar que isso aqui é uma cauda, é um termo relativamente errado. Na verdade, tudo isso daqui, a partir daqui até o final, é o abdômen dele. É uma espécie de uma projeção desse abdômen. E esse abdômen, obviamente, vou mudar a posição da mão por causa da luz, termina aqui numa estrutura chamada telson. O telson é essa região aqui, ó. Essa região aqui onde fica o quê? Esse cara tá vivo. Esse cara aqui é aquele que quase me picou lá, que eu peguei ele emprestado para dar instrução aqui. Essa região aqui, ó, que parece um carocinho de milho onde está a ponta da minha sovela aqui. Opa, sovela não, termo técnico, onde está meu apontador. E é nessa região chamada telson que fica o quê? Que fica as glândulas que produzem veneno e termina no chamado aguilhão, aqui, ó, que é por onde ele injeta o veneno na sua presa. Aqui é o ânus dele, ó, essa parte branquinha. Por isso que isso aqui tudo é considerado um abdômen. Dando um close aqui, ó, o aguilhão dele aqui, ó, por onde ele injeta o veneno. Anteriormente, ele tem 2 espécies de braços, né, como se fossem 2 bracinhos. Na verdade, nós chamamos aqui de pedipalpos, e esses pedipalpos, eles terminam em 2 pinças, que nós também chamamos de quela. Ele usa essas pinças aqui para poder manipular o seu alimento, para poder segurar aí o seu grilo, para poder segurar a sua aranhazinha quando ele vai comer. E aqui ele tem um par de quelíceras que são mastigadoras, ou seja, quando ele injeta o veneno na presa, que ele segurou com as suas pinças, injetou o veneno, essas quelíceras mastigadoras elas começam a mastigar essa presa. Então essas pinças aqui são extremamente importantes para que esse cara possa manipular o alimento. E ao longo dela tem pequenos pelos, chamados pelos sensoriais. A função desses pelos é o quê? Já que esse cara vive à noite, ele praticamente não consegue fazer uso apenas da visão para caçar. Então ele também precisa utilizar pelos sensoriais para poder perceber a vibração de animaizinhos que estão perto deles. Na ponta de cada uma das patas, né, 4 pares de pata, obviamente, já que esse cara é um aracnídeo, ele vai ter pequenas garrinhas que permitem ele subir em superfícies verticais. Na parte de baixo do escorpião, aqui eu já estou usando um escorpião que foi fixado, né, um escorpião que estava no álcool. O que eu tenho? Eu tenho a abertura genital dele, que está bem aqui no centro desses 2 pentes. Essas 2 estruturas brancas, elas são estruturas que servem para poder perceber vibração e também sinais químicos. E aqui no centro eu tenho o quê? Eu tenho a abertura genital. Eu tenho
o ânus que fica bem aqui, né? Aqui é o telson com o aguilhão, e aqui eu tenho a abertura genital por onde machos e fêmeas vão fazer a sua reprodução. A maioria das espécies de escorpiões são dioicos, existem machos e existem fêmeas, mas nós também temos escorpiões monóicos, ou seja, a fêmea pode se reproduzir sem o macho, ou seja, ela é partenogenética, ela consegue parir os seus filhotes, né? Escorpiões, eles não colocam ovos, eles parem, e algumas espécies conseguem parir seus escorpiões sem precisar do macho, né? No caso aqui, essa espécie aqui, eu estou mostrando a abertura genital. E uma coisa interessante que é o que? As aberturas pulmonares. Ó. 1, 2, 3. Esses pontinhos onde eu estou encostando aqui a ponta de aço, é por aqui que o escorpião respira. Então ele não respira por nenhuma estrutura próxima à boca. Ele vai respirar pelo abdômen, por esses espiráculos aqui, ó, que inclusive ele pode fechar. Se você dá um banho de veneno no escorpião, ele consegue fechar esses espiráculos aqui e sai de boa sem morrer, porque ele não vai absorver. E o exoesqueleto dele, né, é uma bela de uma proteção, como se fosse uma armadura. Por ser vivíparos, as fêmeas já parem os filhotinhos prontos. Assim que ela vai parindo, ela limpa esses filhotes e deposita eles nas suas costas. E eles vão permanecer até 2 semanas nas suas costas de carona, enquanto eles vão trocando de pele e vão crescendo um pouco mais. Algumas ninhadas podem variar de 15 a mais de 30 filhotes. 140 espécies de escorpiões que existem no Brasil, nós temos dentro delas um gênero. Um gênero principal, digamos assim. Temos diversos gêneros, mas existe um deles chamado gênero Titius. Dentro desse gênero Titius encontram-se os escorpiões responsáveis pela maior parte dos acidentes sérios. Ou seja, e o Titius está dentro daquela família Butide que eu já falei, que é dos escorpiões mais perigosos do mundo. Então aqui no Brasil temos a família Butide e dentro dela temos um gênero chamado Titius. Praticamente todos os acidentes mais sérios, acidentes que resultaram em mortes ou internação aqui no Brasil, eles estão relacionados ao gênero Titius. E nós temos basicamente, dentro do gênero Titius, 4 espécies principais de escorpiões relacionadas a acidentes sérios, inclusive com óbito aqui no Brasil. Eu não estou falando que as outras espécies do gênero Titius não sejam tão perigosas, mas são esses 4 caras que são os mais responsáveis, os mais, digamos, os mais relacionados a acidentes sérios aqui no Brasil. E vamos ver agora quais são essas 4 espécies. Esse carinha aqui é o Titius cerulatus. Geralmente ele pode chegar até 7 centímetros e ele é um cara que tem uma grande plasticidade ambiental, ou seja, ele se adapta a viver dentro da cidade, em fresta, embaixo de porta, em laje, em cemitério, né, nas frestas dos túmulos de cemitério. Uma coisa interessante, Titius cerulatus. Aqui em um desses segmentos do abdômen dele, ele tem pequenos espinhozinhos que lembram uma serrinha. Bem onde está aqui a pontinha, se você ver, não sei se vai ser possível observar, ele tem umas pontinhas que parecem uma serrinha. O Titius cerulatus é o famoso escorpião amarelo. Ele é partenogenético, ou seja, fêmeas não precisam de nenhum macho. Até então só tinha fêmeas, recentemente foi encontrado aí, registraram em ambiente natural machos, mas basicamente só era conhecido fêmeas. Isso é legal para ele, é ruim para nós. Significa que ele tem uma alta capacidade de se dispersar. Esse bicho aqui, você vai encontrar ele no Distrito Federal, você vai encontrar ele em parte de Goiás. Basicamente a distribuição dele vai ser lá em todos os estados do Sudeste, boa parte do Nordeste, ainda pegando o Paraná. Esse cara aqui é um dos responsáveis pela maior parte de acidentes mais sérios no Brasil, inclusive com alguns óbitos. Esse agora que eu estou mostrando é o Titius baiensis. O Titius baiensis ele também é conhecido como escorpião marrom. Simon, por que esse nome? Primeiro porque ele é escorpião, segundo porque ele é marrom. Foi uma piada. A maioria dos acidentes sérios, os piores acidentes com escorpião em São Paulo, estão relacionados ao Titius baiensis, né? Na verdade, assim, chama escorpião marrom porque ele tem essas manchinhas amarronzadas aqui, como se fossem pulseirinhas no pedipalpo dele. Basicamente, a distribuição dele é quase a mesma do escorpião amarelo. Você vai encontrar ele aí em praticamente maior parte do Nordeste, Sudeste, um pouquinho da região Sul e entrando ainda um pouquinho ali pelo Mato Grosso, né? Então, ele pode se apresentar um pouco mais claro ou um pouco mais escuro, mas
também é um dos escorpiões aí, dos grandes, né, participantes, né, participador é de doer, né, participantes de acidentes no Brasil, principalmente lá em São Paulo. Já que eu já falei do Titius cerulatus, do Titius baiensis, agora eu vou falar do Titius stigmurus, né? O Titius stigmurus, basicamente a distribuição desse cidadão aqui é no Nordeste. Ele é bem característico, né? Ele faz parte de um complexo de escorpiões amarelos, mas ele é bem característico porque ele apresenta um triângulo aqui no cefalotórax e ele apresenta uma mancha longitudinal aqui no dorso dele. Esse cara se prolifera muito na região do Nordeste. Boa parte dos acidentes hoje em regiões litorâneas, acidentes graves, tem a participação desse Titius stigmurus. Lembrando, o gênero Titius possui uma toxina violenta, não significa que é só ele que causa acidentes sérios, mas é o gênero Titius que mais participa desses acidentes no Brasil. Tá? Então esse aqui é o Titius stigmurus. E agora sim, fechando a conta, o Titius metuendus, ou escorpião preto aqui da Amazônia. Na verdade, isso é um complexo de espécies. Titius cambridii, Titius paraensis, Titius apiacais, são animais extremamente parecidos, têm essa coloração escura, se distribuem no chão da floresta e nas árvores, e aqui na região norte é quem mais está relacionado a acidentes sérios. Inclusive aqui no meu estado, em Rondônia, já tivemos a morte de algumas crianças por causa de acidente com esses indivíduos. Como eu já falei, o fato dele ser peçonhento não significa que ele vai picar você. Já tive 2 acidentes com escorpião preto, né? Já fui picado na mão 2 vezes. Durante trabalho mesmo de laboratório, estar manipulando animal vivo, transportando de um pote para o outro. Por um vacilo, por besteira, naquela questão de querer fazer a captura utilizando o dedo, né? Fazer para segurar, e acabei já por falta de cuidado levando. Né? Não existe necessidade de se manipular esse animal. Todo mundo tem aquela fase um pouco mais abestalhada de querer deixar um escorpião andar na sua mão e tal. Não façam isso, não. É difícil você prever a reação de um animal como esse. Então eu já tive 2 acidentes com essa espécie e já tive um acidente de uma ferroada nas costas de uma espécie menor. A dor é intensa, né? Uma dor, eu levei uma picada às 10 horas da manhã, foi parar de doer completamente 3 horas da tarde. Uma dor intensa, como se você tivesse fechado o seu dedo na porta do carro, né? Aquela dor latejante que vai até o cotovelo, volta, daqui a pouco o braço fica com a hipersensibilidade, daqui a pouco fica formigando. É uma mistura, mas uma mistura de sensações assim, né? Eu não vou dizer psicodélica porque a dor é infernal, né? Mas não é um bichinho para estar se brincando, não. Né? E quais os sintomas de uma picada de escorpião? Os sintomas, eles são extremamente variáveis. Varia muito de pessoa para pessoa, do tipo de escorpião, do local do acidente, da idade ou da estrutura física da pessoa. Então são extremamente variados. O veneno do escorpião, ele nada mais é do que uma sopa de proteínas, né, e compostos aí proteicos que tem a função de atuar em determinado local, né? Ele tem uma ação específica. A maioria dos acidentes vão ser em pés e mãos, porque geralmente é onde a pessoa está colocando ali, fuçando, mexendo em madeira ou em lixo. O restante são em outras partes do corpo, quando ocorre de você pressionar esse animal, se você não sacudiu uma roupa ou coisa assim, ou como foi o meu caso, uma das ferroadas que eu tomei de escorpião nas costas foi justamente por ter deixado a mochila na trilha. Levantei depois de umas horas essa mochila sem olhar e tinha um pequeno escorpiãozinho que tinha se alojado nessa mochila. E quando eu apertei nas minhas costas, eu tomei uma bela de uma ferroada desse escorpiãozinho. Bem dolorosa, né? Mas para poder me lembrar dos cuidados que temos que ter. Os acidentes eles podem ser de 3 formas. Nós temos os acidentes leves. O acidente leve, basicamente, ele é aquele no qual o principal sintoma vai ser dor. Uma dor intensa no local da picada. Dificilmente você consegue ver marca no lugar, não fica marcado, não fica... Então uma dor intensa, essa dor muitas vezes ela se irradia pelo membro todo. Você pode ter uma leve sudorese e às vezes você pode ter um pouquinho de náusea. Mas basicamente o acidente leve ele se caracteriza pela dor. O tratamento para ele geralmente é sintomático. Vai ser o quê? Se você for ao hospital, você vai tomar uma injeção de lidocaína, né, que é um anestésico, fazer um bloqueio anestésico para aquela dor diminuir. Tá? O acidente ele também pode ser moderado. O moderado é o seguinte, além da dor, você vai começar a ter vômito, você vai começar a ter sudorese, vai começar a suar muito, você vai começar a ficar agitado, você pode ter palidez, você pode ter muita náusea. Então nós já estamos falando de um acidente moderado. Nesse ponto já é muito importante o tratamento correto. O tratamento correto ele já passa a ser feito através de quê? Soro. O soro anti-escorpiônico.
ou soro antiaracnídico, que também tem uma parcela do veneno de escorpião. O ideal é que seja o soro anti-escorpiônico. Então, quando a coisa passou do limite da dor, que você começa a ter vômito, começa a ter agitação, começa a suar muito, a coisa já pode estar ficando moderada. Hora de procurar o médico. E temos os acidentes considerados graves. O que é um acidente grave? Além de todos os sintomas anteriores, né, do leve e do moderado, você já vai começar, né, a ter o quê? Você já vai começar a ter alterações na sua pressão, você já vai começar a ter salivação, você vai ter sonolência, você vai ter prostração, você pode ter uma taquicardia. Então, a partir desse momento, a coisa já está ficando grave. E geralmente ela vai evoluir para algum tipo de choque cardiovascular ou para o edema de pulmão. No caso de acidentes graves, quase sempre o pulmão ele vai ser comprometido. E são acidentes graves, geralmente os responsáveis por matar crianças e idosos. Lembrando para vocês que na maioria dos adultos jovens e saudáveis, ou né, um adulto normal, digamos assim, né, tirando o fato de ser criança, tirando o fato de ser idoso ou alguém com problemas imunológicos, o principal sintoma vai ser uma dor intensa, né? Dificilmente escorpiões matam adultos em boas condições de saúde, tá? Mas nada é regra nesse sentido, né? Então, no caso de um acidente grave, pode ser necessário inclusive o suporte de UTI e ventilação mecânica, tá bom? E de que forma eu posso prevenir um acidente por escorpião? Da mesma forma que pode se prevenir a maioria dos acidentes. Atenção e cuidado. Então, se você está limpando uma área para fazer acampamento, tome muito cuidado onde você vai pisar. Não sente em qualquer tronco, né? Tem um tronco sendo caído ali, eu acabei de fazer uma cadeira de mato. Toda vez que você for sentar, sempre dá uma olhada antes, né? Não fica conversando com alguém e senta, que às vezes pode ter um escorpiãozinho ali. Mochila no chão, às vezes alguma caixa com material de mantimento você coloca no chão. Toma cuidado. Quando você for pegar, sempre dá uma olhadinha antes. Mochila a mesma coisa. Mochila não deve ficar no chão, né? O ideal é você fazer um tripé. Óbvio, escorpiões podem subir em madeira, mas já minimiza muito a chance. Sempre faça um tripé. E você, quando for pegar a mochila, sempre dá uma olhadinha naquela região que vai nas suas costas ali. Ou, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer também, eu levo aquelas borrachas com ganchinhos, que a gente amarra coisa na garupa de moto, né? E geralmente eu coloco no entorno de uma árvore e prendo minha mochila na árvore. Óbvio, isso aí não é 100% de certeza, mas já minimiza muito o risco do acidente com o escorpião. Porque, basicamente, um dos substratos mais preferidos para os escorpiões é o solo, é o meio das folhas. Então, se você mantém o seu ambiente de acampamento limpo, evita de colocar coisas no chão, restos de comida você enterra ou joga longe, porque resto de comida geralmente vai atrair barata. Barata geralmente vai atrair escorpião. Mantenha as barracas fechadas. Se você deixou roupa em algum varal artesanal para poder, por causa do suor, sempre sacuda. Botas, nunca deixe bota no acampamento espalhada. O ideal é que você leve um saco de lixo, e você ensaque e amarre essas botas. Se a bota está molhada ou precisou ficar fora, deixou fora, antes de usar, sempre abra bem, puxa aquela língua dela, bata com força ali para desalojar algum animal que tenha ficado. Basicamente são cuidados simples, que consistem em observação e cuidado para não deixar nada espalhado no acampamento para evitar acidentes com escorpiões. Lembrando, escorpiões sempre existiram no ambiente florestal. Tá? Não é você matando um escorpião que você vai resolver o mal do mundo com escorpiões, não. Tá? Lembre-se, se você, como eu sempre faço questão de enfatizar, se você gosta de atividades mateiras, você vai ter que se acostumar com os habitantes da mata. Tá? Então é comum às vezes você encontrar um escorpião, não se preocupe, onde está um não vai vir o outro, ele não vai estar, mas se você matou vem um casalzinho e parará, aquela coisa toda. Não se preocupe, tá? Pegou o escorpião, pega ele com um facão ali, joga longe, ele não vai voltar para se vingar de você. Cuidado é essencial para poder se prevenir de acidentes por escorpiões, ok? Então eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, espero que esse vídeo tenha sido útil, tá? Inscreva-se no canal para poder receber atualizações de novos vídeos aí. Então, obrigado, até a próxima e eu espero que esse vídeo tenha sido útil para todos, ok?